Bendito é teu nome, Jesus. Amém da igreja, capaz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluias! Oh, glória a Deus! Bendito é teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluias! Tu és poderoso, meu Deus. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Bendito é teu nome, Jesus! Está lá em Lucas 24, versículo 13. Diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia Aleluia. que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, e tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fecharam, para que não o conhecessem. E eles disse: que palavras são essas que caminham, trocais entre vós, e por que estás triste? E respondendo, um cujo nome era Cleopa, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E que ele perguntou: Quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, com os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes e entregaram e condenaram à morte e crucificaram, e nos esperavam que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, de verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles disseram, e ele lhes disse: os nécios e os tardos de coração para crer tudo o que o profeta disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse entre as coisas e entrasse na sua glória? Começando por meio de Moisés e por todos os profetas, explicaram o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, e abençoou e partiu. E olhou, e deu-lhe, Abrindo, aí fala assim: abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Então, nessa palavra que eu estava pensando, quando as pessoas foram, caminharam com Jesus, Jesus se aproximou com ele, conversou com eles, e eles não perceberam que Jesus estava ao lado deles. E eu acho que foi também o que aconteceu na minha vida. Eu andava, eu não era uma pessoa perfeita, mas assim, fazia as coisas erradas. Tinha coisas que eu não conseguia, dava vontade de fazer, mas assim,
eu me controlava, né? E eu acho que eu ficava pensando assim, poxa, o que será, né? Fala que eu falo, me dá vontade de fazer, depois eu vou andando. Aí eu disse, não vou fazer porque isso vai fazer mal. Vou prejudicar o próximo, uma pessoa que não tem nada a ver, né? Então a gente às vezes não percebe. Com o tempo, quando foi em 2017, foi quando foi numa tarde, um domingo à tarde, eu estava triste na minha casa, né? Aí eu liguei para minha irmã, eu disse, mas mano, bora na igreja hoje? Aí ela ficou assim, ela disse para mim assim depois, né? Aí disse, mano, quando tu me ligou, eu ia dizer não, que eu não ia, mas veio uma voz e disse assim, tu vai. Eu quando ela disse que ia, né, eu disse assim, eu fiquei meio nervoso, aí assim, eu falei para a Maria, vamos para a igreja hoje então. Aí fui, tudinho, aí chegou lá no lado do culto, o pastor Lima começou a pregar, falou, e eu sentado do lado esquerdo dele, né, ele falava, olhava para mim, eu ficava olhando, disse, não é possível, eu não conheço esse homem, eu não conheço ele. Ele está falando as coisas, mas assim, falando tudo que eu estou sentindo, sabe, pastor? Aí eu fiquei assim, não pode ser. Aí depois eu ficava pensando, será que é Deus falando, não querem falar comigo mesmo? Quem sabe? Esse sou eu, né, irmão? Aí eu disse assim, meu Deus do céu, e foi, e falava assim, eu olhava, eu disse assim, parece que só tem uma igreja aqui, não tem mais ninguém, não, pastor, que ele vem falar. E vem só para mim, não vai para ninguém, só vem para mim, assim pra gente, né? E eu lá pensando, meu Deus. Aí quando foi na hora do final do culto, o pastor Lima falou assim, que queria entregar a sua vida para Jesus, ele começou a dizer assim, que ia haver festa no céu, tudinho. Então, meu coração começou a bater, sabe, irmão? Eu olhei para minha irmã que estava do lado e disse, Maíra, mano, bora lá comigo. Assim começou a falar, né, pastor? Ela não pensou 2 vezes. A minha irmã, ela convidava, sabe, para ir na igreja, né? E aí eu disse assim, não, eu inventava alguma coisa, né? Até, assim, voltando um pouquinho, pastor, vai alongar, pastor. Eu, em 2008, eu estava aqui, lá em Rio Buquém, eu fui na igreja lá, que minha irmã também congregava, né, pastor? E é aquela situação. Aí eu estava lá, tudinho, no final do culto, o pastor chamando que ia fazer oração, tudinho. Aí o irmão foi lá atrás, lá, pegou e me empurrou para frente, né? Aí eu vim empurrar, né, irmão? A gente vai, né? Aí foi tudinho, o pastor orando lá, o irmão veio botar a mão na minha cabeça, assim, ele disse assim, tu não quer aceitar Jesus? E eu lá me segurando, né? E eu me segurando assim, ele assim, tu não quer aceitar Jesus? Eu peguei, olhei para assim, eu digo, olha, mano, se eu tivesse Jesus no coração, tu nem perto não estava, né? Querendo me jogar no chão, sabe, irmão? Passando, né? E olha, ele disse assim, eu fiquei triste, né? Aí disse, nossa, meu, não vou contigo para a igreja mais não. Ela falou, como que foi? Eu disse, mas por quê? Eu disse, não, porque o irmão lá, dizendo que eu não tenho Deus no coração, rapaz. E olha só eu pensando, sabe, irmão? Aí depois o presbítero foi, me chamou e pediu desculpa. Eu disse, não, o senhor não tem culpa, não. Culpa lá tem um rapaz lá. Sabe? Aí foi, tudinho. Aí passou tempo, fui pro Brasil, né? E as coisas acontecendo, eu não caí nesse, sabe, pastor? Quando foi nesse dia. Aí eu fui lá, minha irmã foi comigo. Aí eu não sei, eu senti assim, pastor, que nas minhas costas eu tinha um peso tão grande nesse dia assim, que quando, nossa, o pastor começou a orar, assim, eu senti aquele negócio, eu senti o negócio quase puxando das minhas costas. E o pastor Lima chorando, eu olhava para ele, eu não aguentava não, ele chorando, eu chorei, a mãe chorando, mas ele chorando, eu digo, não dá, né? Mas assim, é extraordinário, né? Glória a Deus. Hoje aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus. Uma oportunidade, né? A palavra passou, eu vi a palavra que a irmã estava pregando, eu já tinha olhado também. Eu disse, não, mas eu tinha feito outra já também, que é essa questão de Lucas, né? Que eu vi lá falando sobre Jesus, caminhando, e as pessoas, os dois lá, não viram ele, não perceberam que era Jesus, né? E a gente
tem que, sabe, ficar atento, né? O sacrifício nós tem que ter. É difícil você amar o próximo, difícil, né? A pessoa está te fazendo mal e você pegar e dizer para ele assim, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, né? É difícil, né? Para a gente ser imitador de Cristo, né? Aleluia, Jesus. Então agradeço a oportunidade, pastor. Não foi muito bom. Aleluia, Mas, Deus vai Jesus. capacitar, né? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.